Bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite também. Eu sou Gimig, a Sociedade Mineira de Cardiologista. Só fazendo um parêntese aqui, eu quase fui cardiologista durante todo o meu curso, né? Eu fiz iniciação científica como cardiologista com o professor Antônio Pinho Ribeiro. Então, eu fui salva da cardiologia por um parto que eu fiz no internato. Então, eu tenho um braço ainda na cardiologia, gosto muito de estudar essa área. Mas, depois que eu fiz a ginecologia e obstetrícia, eu tenho um foco hoje muito grande na área da contracepção e eu faço parte lá do departamento da Faculdade de Medicina e estou responsável lá no HC pelo setor de contracepção e planejamento familiar. E quando a gente conversa a respeito da insuficiência ovariana prematura, né, a professora Cristina já falou muito bem, a gente, pelo menos nós ginecologistas, nós temos muito sempre em foco a proteção dessa mulher, né, contra os efeitos do hipoestrogenismo e muitas vezes a gente esquece de avaliar qual que é o risco dessa mulher engravidar, principalmente se esse não for o objetivo dela. É claro que muitas vezes, principalmente quem trabalha com reprodução humana, nós vamos ter o contrário, né? São mulheres jovens com falência ovariana e que chegam querendo obter a gravidez. Mas a gente deve pensar sim que muitas dessas meninas, às vezes com 19, 20 anos, chegam no consultório e a gravidez pode ser um evento muito trágico para elas naquele momento. Então a contracepção ela deve sempre ser discutida. Mas será que realmente a gente deve pensar em contracepção nessas mulheres? Bom, então, aqui eu vou repetir um pouquinho do que a professora Cristina já falou, né? A gente vai pensar em insuficiência ovariana prematura, quando ela acontece um hipogonadismo primário antes dos 40 anos de idade, em mulheres com cariótipo normal. Aqui eu estou falando de 90% dos casos de insuficiência ovariana prematura, que geralmente a causa vai ser idiopática, né? A incidência, então, é mais ou menos de 1%, em torno dos 40 anos de idade, mais raro ali um pouquinho antes dos 35 anos. Essas mulheres, elas podem se apresentar com oligomenorreia ou amenorreia, sintomas de deficiência de estrogênio, que nem sempre vão estar presentes ao diagnóstico, né? E os níveis de gonadotrofina na faixa da menopausa antes dos 40 anos de idade. Muito bem. E quais são as informações, eu não vou entrar aqui muito no mérito de como se fazer o diagnóstico, mas quais são as informações que a gente deve dar a essas mulheres quando a gente faz esse diagnóstico de insuficiência ovariana prematura? Tem vários estudos que avaliam como que essas mulheres se sentem ao receber esse diagnóstico. E as 3 palavras que são mais repetidas, né, são elas se sentem devastadas, chocadas e confusas. Então, as mulheres, quando elas têm um quadro de amenorreia, elas vão pensar em tudo, menos numa insuficiência ovariana prematura. Então, quando elas se deparam com o diagnóstico, isso quanto mais jovem a mulher, talvez mais trágico seja, né? E as mulheres elas têm que ser realmente amparadas e ali 70% dessas mulheres elas se sentem desamparadas e mal instruídas durante a consulta médica. Elas acham que a consulta foi muito rápida, elas acham que o médico não explicou para ela adequadamente qual é o prognóstico, quais são as complicações desse diagnóstico, né? Então, inclusive tem alguns guidelines falando para você dar o diagnóstico de maneira parcial e marcar uma outra consulta para conversar com a paciente a respeito daquilo se a sua consulta for rápida. Então, assim, é uma consulta que realmente ela demanda mais tempo e às vezes um retorno dessa paciente para conversar a respeito disso. Bom, as mulheres jovens, elas não estão preparadas para o diagnóstico, 50 a 75% das mulheres, elas vão ter a função ovariana intermitente. Então, essa função ovariana, ela pode ser, sim, variável, ela pode ter ciclos ovulatórios, no meio de vários ciclos anovulatórios. E o que a gente tem que pensar é que 5 a 10% dessas mulheres, elas podem engravidar espontaneamente, mesmo depois do diagnóstico. E a gente tem que informar para elas também que tem efeitos adversos na saúde a longo prazo. E a professora Cristina já falou um pouquinho, a gente vai discutir mais, mas tem impacto na saúde emocional, aumenta a chance dessa mulher ter depressão e outras doenças, né? Endocrinopatias autoimunes, doenças cardiovasculares e a osteoporose. Então, a abordagem, ela deve ser realmente
pensando na mulher como um todo, desde tratamento dos sintomas da deficiência do estrogênio, mas também com suporte na saúde emocional, na fertilidade, função sexual dessa mulher, preservação da saúde óssea, preservação e prevenção da saúde cardiovascular e avisar para essa mulher e prevenir o risco de desenvolvimento de insuficiência adrenal primária, principalmente em mulheres que têm oforite autoimune. Bom, então essa abordagem a gente tem que pensar aqui sempre como premissa, ao menos que exista uma contraindicação absoluta à terapia com estrogênio, as mulheres com insuficiência ovariana prematura, elas devem receber a terapia com estrogênio para reduzir o risco de osteoporose, para prevenção cardiovascular, para prevenção de atrofia urogenital, o tratamento, né? E para manter a saúde sexual e a qualidade de vida. Então, a terapia estrogênica, ela está associada não só à melhora de todos esses parâmetros, né? De proteção cardiovascular, de prevenção da massa óssea, mas na qualidade de vida da paciente, diretamente relacionado. Bom, e quando que a gente tem que pensar em contracepção? Se a mulher, o que tem todos os guidelines, se a mulher, a gravidez, ela não é um evento desejado para essa mulher, a gente deve prevenir a gravidez. E pensar que o contraceptivo combinado com antineoestradiol e progestágeno, ele pode ser uma opção alternativa, que tem a vantagem adicional de fornecer contracepção caso a atividade ovariana espontânea seja retomada. O que a gente tem que pensar? Bom, a terapia hormonal, ela tem uma dose muito menor de estrogênio do que os contraceptivos combinados e não fornece contracepção eficaz. Então, se eu estou com uma menina com falência ovariana, insuficiência ovariana prematura e estou prescrevendo para ela uma TH, né, uma terapia hormonal, essa menina ela não está protegida contra uma gravidez. Então, se ela não tem o desejo de engravidar, naquele momento, a gente tem que passar para ela uma contracepção. E o que a gente vai discutir aqui mais livremente depois, no caso, mais profundamente, é qual contracepção que a gente vai escolher para essa mulher. Lembrando que ela precisa do estrogênio, né? Mas ela precisa do estrogênio em dose contraceptiva ou a gente pode fazer a contracepção de outra maneira e prescrever o estrogênio para proteger, né? Então, a gente vai sempre avaliar isso. Lembrando aqui novamente que 5 a 10% dessas mulheres têm risco de gravidez espontânea e inesperada, porque na maioria das vezes elas vão receber o seguinte diagnóstico: você não vai ter uma gravidez espontânea, você terá que fazer um tratamento para engravidar com óvulos doados, então eu vou te passar a terapia hormonal. É isso que a gente fala com as nossas pacientes, a maioria de nós, e é isso que a gente prescreve para elas, tá? Como a atividade ovariana espontânea ela pode acontecer, a gente deve sempre discutir a contracepção com a mulher. E a fertilidade ela pode persistir mesmo quando há poucos folículos funcionais. Então, às vezes a gente fez a avaliação, as gonadotrofinas já estão realmente maiores que 30, maiores que 40, o FSH, né? Às vezes ela não tem lá, a gente faz a avaliação da reserva ovariana com o hormônio antimileriano, com contagem de folículos antrais e está tudo realmente em padrão de pós-menopausa, mas essa menina ela pode ter realmente a função intermitente dos ovários. Aqui, eu não sei se está dando para ver, mas eu trouxe os critérios, né, da OMS para o uso, os critérios de elegibilidade, primeiro aqui, dos contraceptivos, só baseado na idade. Então, se a gente tem aqui, ó, as pílulas contendo estrogênio, acima de 40 anos de idade, elas vão ser categoria 2. Eu vou falar aqui um pouquinho para os cardiologistas. A categoria 1 a gente pode usar sem nenhuma restrição. A categoria 2, os benefícios são maiores do que os riscos. Categoria 3, os riscos são maiores que os benefícios. E categoria 4, a gente não deve utilizar de jeito nenhum. Então aqui, ó, contracepção com estrogênio maior que 40 anos, a gente pode usar. Pílula só de progesterona, com certeza. O implante de progesterona também. O acetato de medroxiprogesterona de depósito, aquele trimestral, até 45 anos, ele é categoria 1, acima de 45 anos ele se torna 2, porque ele pode piorar muito o perfil lipídico e o perfil glicêmico metabólico dessa paciente, como a professora Cristina já disse, isso é uma coisa que a gente não vai querer na nossa paciente, né? O DIU de cobre a gente também pode usar e o DIU de levonorgestrel também. Então, a gente vê que pela idade, nós vamos poder utilizar qualquer coisa. O grande problema é que nós já vimos na palestra da professora Cristina
que essa mulher ela vai ter um risco cardiovascular e metabólico aumentado. Então, além da idade, nós vamos aumentar vários fatores de risco para essa paciente. Então, a nossa paciente, ela pode até não fumar, mas ela vai ser mais obesa ou com IMC mais limítrofe, ela já vai começar a aparecer hipertensão, porque ela não é uma menina jovem como outra qualquer, ela é uma menina jovem que está sofrendo hipostrogenismo, né? Então, ela tem realmente a ativação do eixo, né, e uma ativação do sistema endotélio completamente alterado, né? O risco de diabetes, se ela vai ter diabetes ou não, se ela já teve infarto, história de isquemia de doença, outros múltiplos fatores de risco, como idade, fumar, tabagismo, diabetes e hipertensão, como quando a gente junta outros fatores de riscos, olha aqui para a gente usar estrogênio. Já vai para 3 ou 4, dependendo desses fatores de risco. Então, muitas vezes, a gente vai ter que avaliar essa paciente como um todo, assim como a gente faz também nas pacientes com ovário policístico. Essa paciente, a gente não vai olhar só o critério da idade, a gente vai ter que olhar os outros fatores e pesar muito qual estrogênio que a gente vai usar para ela. Ela precisa do estrogênio? Precisa. Ela tem uma contraindicação absoluta ao uso do estrogênio? Provavelmente não, na maioria das vezes. Mas aqui, muitas vezes, a gente não vai poder usar o estrogênio como método contraceptivo. Como a gente já falou, a dose é maior e mesmo diferente aqui da TH, que o professor vai falar para a gente depois, a gente vai ver que por exemplo, os adesivos, qualquer via que seja de contracepção, se ela tem contraindicação ao método oral, ela vai ter contraindicação às outras vias dos contraceptivos. Porque, por exemplo, o adesivo também é etinilestradiol, então não são estrogênios naturais, como acontece, por exemplo, na terapia hormonal. Então, muitas vezes, o que a gente vai fazer para essas meninas, né, a ACOG, por exemplo, ela sugere que os contraceptivos combinados de progestina, eles podem ser utilizados nas mulheres quando a prevenção de gravidez ela é uma prioridade, mas que a gente deve avaliar os outros fatores de risco. E quando formos utilizar esses combinados com o estrogênio, que a gente escolha a menor dose de estrogênio e a progesterona que tenha menor efeito deletério e que potencialize menos o efeito do estrogênio, principalmente do risco de trombose. Outra opção seria as doses mais baixas e não contraceptivos de estradiol. Então, a gente utilizaria aqui para tratar sintomas de deficiência de estrogênio, prevenir problemas ósseos e cardiovasculares, combinados, por exemplo, com o dietilevonorgestrel. Então, a gente protege essa mulher de uma gravidez, a gente coloca o dietilevonorgestrel e a gente vai tratar o hipoestrogenismo, fazer proteção óssea e cardiovascular com estrogênio em doses não contraceptivas, né? E os métodos de barreiras, eles também podem ser utilizados, a gente pode colocar o método de barreira junto com o estrogênio, por exemplo, em doses não contraceptivas, mas lembrando que aí a gente vai precisar proteger o endométrio dessa paciente com a progesterona. Bom, e se a paciente escolher um método que não tenha estrogênio, o estrogênio ele deve ser administrado para preservar a densidade mineral óssea e evitar outros efeitos do hipoestrogenismo. E uma mulher que preferia a reposição não contraceptiva de estrogênio e deseja contracepção eficaz, é preferível a inserção do dispositivo intrauterino de levonorgestrel à terapia de progesterona por via oral. Por quê? Porque a gente sabe que o dispositivo intrauterino de levonorgestrel, ele tem uma circulação plasmática de progestágeno menor do que as progesteronas por via oral e as progesteronas de depósito. Então, o efeito deletério dessa progesterona em relação ao perfil de colesterol, perfil glicêmico, ele é menor do que quando a gente usa o dispositivo intrauterino de levonorgestrel. A gente deve ter o lançamento em breve aqui no Brasil de um anel vaginal, também à base só de progesterona. Já tem alguns estudos, né, em fase 2 ainda correndo com esse anel, não em mulheres com falência ovariana prematura, mas em mulheres na perimenopausa. E parece que esse anel também vai se comportar como dispositivo intrauterino de levonorgestrel, com uma menor absorção plasmática. Então é uma outra possibilidade que a gente vai ter provavelmente para esses pacientes. Bom, isso aqui foram as principais referências assim, que eu indico para vocês, que são alguns guidelines, né, aqui do ESHRE, da Associação Europeia. O ACOG, ele tem dois
de comitê aqui, um em 2017, que foi reafirmado em 2019, e o outro em 2014, reafirmado em 2018, que estão realmente muito bons para a gente estudar isso. Quando a gente vai olhar os estudos em contracepção em mulheres com insuficiência ovariana prematura, a gente não encontra muitos estudos específicos para isso. Então, muito das conclusões que a gente tira em relação a isso vão ser dos comitês de estudos específicos. A gente vai olhar de contracepção na perimenopausa, né? E a gente tem que pensar que essas mulheres, elas na verdade, elas têm um risco metabólico maior do que as pacientes na perimenopausa e menopausa, né? Então, elas são mulheres que devem ser tratadas com um cuidado especial, e a contracepção, ela deve ser pensada, sim, em evitar a gravidez não planejada e de uma maneira que a gente consiga também proteger o coração, a massa óssea e os efeitos deletérios do hipoestrogenismo nessas mulheres. Era isso. Obrigada.